Boa tarde a todos e todas. Eu sou Érica Bacone, sou pesquisadora aqui no Centro de Tecnologia e Sociedade, e é com grande satisfação que eu dou início aqui a esse painel. Imagino que todos os presentes tenham interesse pelo tema, não só por questões acadêmicas, mas, sobretudo, né, somos cidadãos e temos aí, enquanto titulares de dados, né, um volume expressivo sendo tratado nas municipalidades. Bom, dando só uma breve contextualizada, né? Nesse contexto, a gente tem que os dados pessoais são cada vez mais centrais nas reflexões aí em relação às políticas públicas, à gestão urbana e também na prestação de serviço público. Isso se torna um grande desafio na medida em que o Estado, por um lado, ele precisa garantir direitos e também a eficiência administrativa. Ao mesmo tempo em que, ao tratar os dados pessoais, ele precisa tomar atitudes diligentes e agir com a máxima responsabilidade, seja ali com uma atenção especial à proteção à privacidade, o direito à privacidade, mas também à prevenção de abusos. Quando a gente reflete sobre o âmbito local, essa equação ela fica ainda mais complexa, né? Muitas vezes a municipalidade ela é o primeiro ponto de contato, ou talvez o ponto direto de contato entre a população e o público. Então, refletir sobre essa governança subnacional sobre proteção de dados vai muito além de uma mera questão de conformidade regulatória e nos coloca também ante um modelo que vai, de fato, fomentar a confiança social, o desenvolvimento sustentável e também, eventualmente, a inclusão digital. Então, para esse painel, nós reunimos aqui profissionais com larga experiência nas áreas de privacidade, proteção de dados, segurança da informação na perspectiva lato, também gestão pública, e que têm trajetórias que, de fato, nos inspiram e que contribuíram aí e contribuem no fortalecimento institucional das nossas cidades. Então, entre os nossos debatedores, nós temos aqui, peço licença para fazer a leitura da mini-bio de cada um, Daniel Falcão, controlador-geral da Controladoria Geral do Município da Prefeitura da cidade de São Paulo, professor universitário, advogado e cientista social. É doutor e mestre em Direito do Estado, bacharel pela Faculdade de Direito da USP e também em Ciências Sociais pela USP, pós-graduado em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela ECA USP. Também contamos aqui com a participação da doutora Ana Paula Vasconcelos da Silva, doutora em Estratégias, Desenvolvimento e Políticas Públicas pela UFRJ, mestre em Direito pela UERJ e pós-graduada em Direito e Novas Tecnologias pelo ITS, em parceria com a UERJ. Atualmente é encarregada de dados geral da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Doutor Adriano Aquino, que é gestor governamental de controle interno na Controladoria Geral do Município de Recife, instrutor da Escola de Governo do Governo de Recife, pós-graduações em Direito Administrativo, Gestão Pública, Governança em TI, Direito Digital e Proteção de Dados. Uau! Sequência grande. Todos, né, aqui. Perdão, atualmente vice-presidente do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, representando a região Nordeste. E Maria Júlia Giorgelli, acho que eu errei. Eu ensaiei o sobrenome antes e não consegui. Perdão, Maria Júlia. Advogada especializada em direitos humanos, dados pessoais, acesso à informação pública, gênero e tecnologia. Trabalhou para a ONG ADC, onde hoje é pesquisadora sênior. Atualmente é coordenadora adjunta de dados pessoais da Defensoria Pública da cidade de Buenos Aires e colabora com a Rede de Mulheres pela Justiça e Fundação Igualdade. É professora em cursos de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, com foco em violência de gênero em ambientes digitais,
direito da computação, direitos humanos de populações vulneráveis. Bom, para contextualizar e que todos consigam entender como vai ser a organização desse painel, nós separamos duas perguntas gerais, no qual todos os palestrantes aqui, os painelistas, vão apresentar as perspectivas locais e, antes de encerrar, nós vamos ali para duas perguntas específicas que cada um responderá individualmente. Então, a primeira pergunta, de fato, ela é bastante ampla e que seria, na verdade, compreender quais seriam as boas práticas dos respectivos modelos de governança de cada um de vocês. Por um critério que nós adotamos, nós vamos iniciar pela perspectiva do Sudeste, sob a justificativa de que, de fato, seriam em razão do volume de dados. Então, começando pela cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, passando para compreender um pouco da perspectiva de Recife e encerrando com Buenos Aires, em razão da maturidade em relação à privacidade e proteção de dados. Então, doutor Daniel Falcão, a palavra. Boa tarde a todos e a todos. Um prazer estar aqui. Queria agradecer a Érica, à FGV, ao Centro de Tecnologia e Sociedade, à Prefeitura do Rio de Janeiro, que também todos aqui estão nos recebendo muito bem. Né? A experiência de São Paulo, eu estou sendo chamado muito para falar sobre isso e eu tenho sido o mais transparente possível, mostrando quais são os desafios que nós enfrentamos lá em São Paulo, inclusive com um programa de sucesso, que é o programa Smart Sampa, mas a gente começou praticamente do nada. O Marcos, que está aqui comigo, que é o coordenador de proteção de dados da Prefeitura de São Paulo, ele sabe que eu sempre faço questão de dizer isso, porque eu cheguei à controladoria do município em março de 21, ou seja, no auge da pandemia, e aí me chamaram para ser controlador geral do município. Assim que eu tomei posse, assinei lá no computador a minha posse, me avisaram. Não sei se você sabe, você acabou de virar controlador geral do município e encarregado pela proteção de dados pessoais da prefeitura. Eu sempre faço questão de trazer essa história, porque eu não sabia, juro por Deus, que ninguém tinha me falado disso. E eu percebi que a estrutura existia um decreto regulamentando essa questão, mas não tinha estrutura nenhuma na controladoria para tratar do assunto. Né? E aí, depois de uns 6 meses, eu falei, gente, eu preciso agora começar a fazer alguma coisa. E aí chamei uma pessoa, acho que a Ana Paula com certeza conhece, acho que a Adriana também conhece, que é o Kelvin, e a gente começou a montar uma equipe. E, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho hercúleo, né? Porque São Paulo é um município, né? Como bem a Erika destacou, mas é uma estrutura praticamente de Estado. São 130 mil servidores ativos na Prefeitura de São Paulo. São Paulo, em população, o município de São Paulo é o quarto ou quinto ente federativo maior em população. Ou seja, ganha de praticamente todos os estados, em termos populacionais e em termos orçamentários também. Então, né, isso envolve controle interno, em LGPD ainda é mais difícil. O desafio é como tratar de questões de controle interno, e aqui especificamente da LGPD, com 32 subprefeitos, com todos os secretários e com esses 130 mil servidores. Esse foi o desafio que nós enfrentamos. Então, a gente tinha uma estrutura muito pequena e nós começamos a criar uma estrutura minimamente robusta para lidar com essa questão da governança e da privacidade. E eu não escondo isso porque é verdade, eu acho que eu tenho o dever de ser o mais transparente possível, né? Que eu sou tipo, uma espécie de chefe do guardião da transparência da Prefeitura de São Paulo, que o Smart Sampa eu descobri por meio do jornal. Um dia eu abri o Estado de São Paulo e eu li o programa lá, que era a ideia. Eu vou ligar para quem está com essa ideia. E a partir dali que a Controladoria Geral do Município se meteu no Smart Sampa. E nós tivemos desafios gigantescos no meio do caminho, porque, obviamente, isso gerou preocupações legítimas de organizações não governamentais, gerou preocupações do Ministério Público, entre outros órgãos, e também do Tribunal de Contas do município. E a gente foi, muito aos poucos, convencendo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana da importância de que seguir o caminho da controladoria seria o melhor para eles, o mais confortável, né? Que eu sempre falo para todos os subprefeitos e secretários. Vocês seguindo a gente, vocês vão ter a chance muito menor de problemas no Ministério Público ou no Tribunal de Contas do município. Claro que alguns houve, outros não. E essa trajetória nos últimos 3 anos tem sido essa, da gente conversar, da gente dialogar e eles entenderem. Né? O Tribunal de Contas chegou a barrar o Smart Sampa,
Nós participamos da conversa mostrando como seria importante o papel da controladoria no Smart Sampa. Aí o Tribunal de Contas do município aprovou. Quando foi o edital para a praça, organizações não governamentais, mas especificamente um hub de 50 ONGs, chamada Tire Meu Rosto na Sua Mira, foi conversar não só com a segurança urbana, mas também comigo, para entender qual que era o nosso trabalho. E nós mostramos qual era o nosso trabalho. E o Smart Sampa sendo um sucesso, né, também foi porque nós convencemos o prefeito Ricardo Nunes de que era importante fazer um núcleo formal específico para tratar de proteção de dados, que é a Coordenadoria de Proteção de Dados da Controladoria, que hoje o Marcos que responde por ela. E a partir daí, na nossa enorme equipe de 7 pessoas, nós temos feito toda a política pública necessária de LGPD para que os órgãos aprendam a também fazer, para que a gente possa efetuar em breve a descentralização dessa questão e ter encarregados em cada secretaria, em cada prefeitura. E também, né, o Adriano sabe da importância disso, a Controladoria Geral do Município de São Paulo tem uma escola de governo chamada Centro de Formação e Controle Interno. Então, nós temos feito workshops, cursos, seminários, cursos em company dentro de cada prefeitura e secretaria, quando isso é necessário, para mostrar a importância disso. E nós temos obtido um relativo sucesso. Nós também temos um núcleo responsável por desenvolver um mapeamento de fluxo de dados, apoiar a elaboração de relatórios de impacto, a proteção de dados. Então, nesse movimento de institucionalização, nós ancoramos a nossa realidade. Lembrem-se, subprefeituras de São Paulo tem de todos os tipos que vocês podem imaginar. Tem a subprefeitura de Pinheiros, onde estão os principais bairros ricos de São Paulo, e a subprefeitura de Parelheiros, onde tem uma floresta da Mata Atlântica densa e aldeias indígenas no município de São Paulo. Não sei se as pessoas sabem disso. Então, a realidade é completamente diferente das 32 subprefeituras. Nós temos feito isso orientado pelo nosso diagnóstico de maturidade, consolidando as bases para essa governança sólida que nós temos trabalhado e garantir uma maior efetividade no cotidiano da administração pública por meio do nosso trabalho dentro da LGPD. Obrigada, Daniel. Nossa, foram vários pontos bastante curiosos. Imagino que todos estão, talvez como eu, surpresos com a estrutura bastante enxuta. Imagino que o trabalho seja hercúleo. Assim, imagino também, eu estava aqui assim, né, na torcida, se nós iríamos ou não, de alguma maneira, tocar ali no assunto Smart Sampa, então, inevitável. Inclusive, ontem nós tivemos um evento no qual justamente reunimos ali uma equipe multidisciplinar para debater o case. Então, acho que assim, foi uma ótima primeira fala para a gente entender um pouquinho sobre os desafios do município. E de estrutura, talvez relativamente também larga e tão desafiador quanto. Ana Paula, conta um pouquinho da perspectiva do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Agradeço demais à FGV pelo convite e agradeço em particular a luxuosa mediação da Érica, que é uma especialista incrível e é uma honra fazer parte do painel mediado por você. A cidade do Rio de Janeiro também tem seu desafio, né? Não apenas por ser uma capital de uma cidade com uma estrutura administrativa bastante robusta, como também por termos uma trajetória histórica e cultural muito desafiadora, né? A cidade do Rio de Janeiro foi capital do Império, depois capital da República Velha, do Estado Novo, se transformou em Estado da Guanabara, quando a capital da República se mudou para Brasília, e, por fim, retornou ao status de prefeitura há pouco tempo. Então, nós também aqui temos o nosso desafio, não apenas em relação à população, mas também esse passivo, né, que é muito imbricado com a história do Brasil também, e da guarda desses documentos tem um valor histórico-cultural enorme. Como a Érica bem ponderou, o município é o primeiro a se relacionar com o cidadão. Se você vai a um posto de saúde e se vacina, você está falando com o agente público municipal. Se você precisa pagar um imposto em razão da sua propriedade imobiliária, você está falando com um servidor público municipal. Se você estaciona o carro aqui na Praia de Botafogo, no meio da linha do BRT, e é multado por isso, você está falando com um servidor público municipal. Então,
cabe aos governos municipais esse relacionamento muito próximo com o cidadão. Em contrapartida, é um desafio muito grande fazer a estruturação da administração pública municipal para fazer frente a esse desafio da proteção de dados pessoais, que é muito novo, né? E exatamente por isso, vou pedir para o Gabriel passar o slide, por favor, que a gente discute algumas boas práticas de governos locais, governos subnacionais, para implementar medidas de governança em proteção de dados pessoais. E eu gosto muito de dizer que governança começa sempre com a definição dos atores principais, dos processos de trabalho e das ferramentas de trabalho. Esse, a meu ver, é o tripé, né? Definir os atores principais, Maria Rúlia, a gente quer dizer quem serão os principais atores dentro da estrutura municipal, primeiro para garantir o atendimento ao titular de dados pessoais, mas igualmente para garantir que os processos internos de trabalho sejam revistos e para que o atendimento aos órgãos de fiscalização e controle seja feito, né? Nós temos aqui a luxuosa presença do presidente da NPD e diversos colegas aqui do governo federal. É um prazer tê-los aqui conosco, mas é de se lembrar que os governos municipais também são fiscalizados pelos tribunais de conta, São Paulo e Rio, tribunais de conta municipais, né? E aos demais municípios, os tribunais de conta estaduais, né? E Ministério Público e o necessário controle da sociedade. Então, assim, quem vai dar conta de responder essas demandas quando elas chegarem? Então, isso precisa estar claramente definido dentro de casa, porque senão a comunicação se perde e a gente não consegue fazer o atendimento necessário. Além disso, a gente precisa necessariamente definir processos de trabalho. Então, assim, se o titular de dados pessoais fizer um questionamento para o exercício legítimo e regular do seu direito, ok, o encarregado de dados é quem precisa receber, mas como é que ele faz dentro de casa para obter essa informação que o titular necessita, né? Como é que ele vai ter acesso aos dados pessoais dele? Se ele quiser atualizar, como é que a administração se organiza para que essa atualização seja feita? Então, esses processos de trabalho precisam estar bem definidos para que o direito ao titular seja efetivamente implementado. E a terceira perna, que é a questão das ferramentas. E quando a gente fala ferramentas, claro que a gente pensa em sistemas digitais, mas eu reforço aqui, eu já tive a oportunidade de dizer isso antes, inclusive, que um sistema digital ele não é indispensável para a gente começar a fazer a conformidade LGPD. Se você tiver uma ferramenta simplesinha que seja, uma planilha de Excel, um modelo, e é importante dizer que o governo federal possui modelos de documentações à proteção de dados pessoais, você já consegue fazer um ótimo trabalho. O que é importante é definir quais são essas ferramentas, quem é que vai montar as documentações e aonde elas precisam ser devidamente disponibilizadas para permitir o acesso à informação. Então, esse tripé ele precisa estar bem encadeado para que a governança funcione. E, é claro, eu não poderia deixar de falar da necessidade de desenvolver um programa de capacitação de servidores públicos municipais. Como a gente acabou de dizer, quem está na ponta atendendo ao cidadão, em tudo que o cidadão faz na cidade, é o servidor público municipal. Então, a gente precisa ser capaz de falar com ele. A gente precisa ser capaz de explicar para o servidor público que existem direitos digitais e como direitos eles precisam ser garantidos também para os titulares de dados pessoais. Então, como é que a gente chega e faz essa conversa, né? Então, para isso, estabelecer um programa de capacitação robusto e olhar muito atentamente para quem é que você está capacitando. Mas sobre isso, eu não vou dar spoiler, vou falar melhor na próxima pergunta. Obrigada, Érica. Obrigada, Ana Paula. De fato, assim, sou muito suspeita, imagino que o Walter também, que tem acompanhado o desenvolvimento do trabalho aqui na Prefeitura do Rio, não a despeito dos demais, mas de fato é o que nós temos maior contato por estarmos aqui na cidade. Mas acho que foi muito precisa a estruturação desse tripé e, sobretudo, o destaque à capacitação, que de fato nós temos percebido que não só na questão de produção de dados para IA, o pilar de fato são as pessoas que de fato precisam estar conscientes e capacitadas para atuar. E nessa trilha, então, queria entender agora, talvez com dimensões um pouquinho menores, mas não menos complexas, qual seria a perspectiva do município de Recife. Então, Adriano Aquino, a palavra. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, parabenizar pela brilhante organização, impecável da FGV e já trazer uma tranquilidade para outros municípios do tamanho de Recife, menor do que Recife. Por quê?
Ao escutar a fala do Daniel, que conta com uma equipe de 7 pessoas, para o tamanho que tem São Paulo, Recife está em ótimo estado, né? Rio também. Então, essa foi a imensa preocupação quando a LGPD chegou e a proteção de dados chegou e as prefeituras foram enfrentar esse assunto. O que é que a gente faz? Porque antigamente a gente tinha um checklist, a gente tinha uma receita de bolo e essa a LGPD não trouxe. E aí a gente corre para fazer inicialmente uma primeira política municipal de proteção de dados. Então, diferente das empresas que o lucro corre na frente ou a empresa decide se vai cumprir ou não a lei, a gente não tem essa liberdade. A gente tem que cumprir. Tem que cumprir porque está na Constituição, tem que cumprir porque senão o TCE e o TCM está em cima, tem que cumprir porque senão o Ministério Público está em cima, tem que cumprir porque o titular está em cima, tem que cumprir porque a NPD daqui a pouco também vai estar em cima, e acertadamente a NPD trouxe um momento de agenda regulatória, conscientização, e a gente teve que entrar nessa busca de conhecimento, porque em termos de licitação, as prefeituras sabem construir uma escola, construir um hospital, comprar uma viatura, comprar uma ambulância, mas como é que a gente vai fazer todo um trabalho de adequação à LGPD que envolve governança pública, que envolve planejamento estratégico, que envolve mapeamento de dados, que muitas vezes não fazia parte do dia a dia da administração. Então, essa dificuldade, ela vai ser solucionada por uma política pública, né, através de um decreto, de uma lei, de um regulamento, em que a gente consiga dizer, olha, a prefeitura vai fazer isso, a controladoria vai fazer aquilo, a promotoria, a procuradoria vai fazer isso, o outro. Agora, precisa de cabeças pensantes para trazer uma solução prática. Precisa da capacitação e a conscientização, porque é um assunto que nem a população ainda domina, como, por exemplo, foi mencionado anteriormente com a questão do direito do consumidor. Hoje você entra numa loja, você diz, olha, eu tenho direito a levar pelo preço menor, eu tenho que levar pelo preço anunciado, foi alvo de 1001 reportagens em Fantástico e etc. E hoje você bate no peito e você sabe, eu sou um consumidor. Hoje o titular de dados nem sabe que é titular de dados. Então, cabe à iniciativa pública, ao poder público, trazer esse conhecimento. E muito feliz quando eu fiz a pergunta pela manhã ao presidente Valdemar da NPD sobre o que é que... Porque a criança vai começar a entender o que é e ele cresce titular dos seus direitos. Então, através de um grupo técnico, as prefeituras vão conseguir trabalhar esse assunto. Às vezes, são o que a gente costuma dizer, equipe, uma pessoa, 2 pessoas. Vai precisar padronizar documentos, que a gente acha que sempre foi feito de um jeito e precisa mudar. E aí vai precisar da procuradoria entrar no jogo, vai precisar da alta gestão entender que o assunto é grande, vai precisar integrar com o controle interno, as controladorias dos municípios, vai precisar entender que esse ponto faz parte, não é mais uma tarefinha, é uma senhora tarefa. Como foi a LAI, como foi a transparência, como foi a lei de acesso, que é a própria lei, as ouvidorias. Então, não é uma moda, não há mais um momento de dizer, será que vai colar? Já colou, porque faz parte. Ah, Adriano, mas a gente está muito atrás porque a gente precisa reformular tudo. Que seja reformulado, não é problema. E o principal é a gente fazer essa união com essa conscientização e capacitação. A conscientização no sentido de temos que ter ciência de que o assunto é importante, e aí campanhas publicitárias, campanhas nas escolas, como, por exemplo, em Brasília, todo mundo, as criancinhas dirigiam o carrinho lá dentro, e hoje você reconhece um brasiliense em qualquer lugar do país porque ele dá sinal de vida para atravessar uma rua. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade também com o setor de proteção de dados, com a área de proteção de dados, porque todos somos titulares de dados, né? Então, unir a proteção de dados dentro do planejamento estratégico da prefeitura é indispensável. Ah, Adriano, mas minha prefeitura não tem nem planejamento estratégico. Então, começa.
o bom é isso, porque há um compartilhamento, como eventos como esse, como o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que a gente se reúne abrindo suas feridas e dizendo o que é que vocês estão fazendo de melhor. Então, tem caminho aí, a receita do bolo não foi dada, mas os ingredientes estão postos na mesa. Obrigada, Adriano. De fato, esses esforços que vocês têm feito conjuntamente com os fóruns, também no trabalho de colaborar com estruturas menores, municípios talvez com estruturas ainda mais enxutas, como é importante compartilhar as boas práticas, como o que nós estamos fazendo aqui nesse painel. Agora, nós tivemos aqui experiências similares, apesar de contextos bastante plurais, mas muito dentro desse contexto de é algo novo, tem que criar do zero, temos que respeitar as balizas regulatórias, o que é um desafio que no privado a gente não enfrenta. Então, sequer imaginamos, né, o tal do esforço hercúleo, né, que é preciso ser feito. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a perspectiva de uma localidade que já traz maior maturidade, ao menos regulatória, em relação à proteção de dados. Então, Maria Júlia, a palavra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí. Siempre uno aprende mucho en el CPDP Latam, así que bueno, me siento muy cómoda. Muchas gracias, Ana Paula, por incluirme, a Erika y también a Luca y a Nicolo, también agradecida. Así que vengo, bueno, un poco a compartir acá la situación de Buenos Aires, recupero un poco esto que también dijo Erika de la importancia y veces de las experiencias más locales, ¿no? Porque hay veces hay ahí problemas que después se transmiten a la nación. Y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se trabaja el tema de protección de datos personales desde el año 2007 a partir de una ley y producto de que está incluida dentro de la Defensoría del Pueblo mismo, hay una preeminencia en principio para abordar las cuestiones desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, muchas veces es como nuestra principal lente para analizar los casos. Y en mi experiencia, que estoy allí desde el inicio, lo que uno puede ver, algunos bullets hice aquí para compartir con ustedes, la importancia en relación a trabajar con temas de capacitación o divulgación es fundamental. Mi experiencia demuestra que hay poca cultura en materia de cuidado de la privacidad, de la protección de datos personales por parte de los funcionarios. Posiblemente sea, bueno, no multicausal, pero es un tema que incluso durante los últimos tiempos se viene, digamos, ¿no? Agravando y en ese sentido tenemos a lo mejor un bajo cumplimiento respecto a la inscripción de las bases de datos, que es una obligación prevista en la ley. Traje acá también un poco para que ustedes tengan noción, compartir con ustedes un caso de el responsable, el secretario de Seguridad Pública, que tenía un blog propio en el que subía fotos e imágenes de procedimientos realizados por la policía, ¿no? Entonces, sin duda que esto demuestra una falta, un incumplimiento total de su función. Se hizo en ese caso una recomendación y bueno, finalmente no, la cuestión prosperó bien, pero más allá, digamos, del hecho puntual, el tema de la falta de concientización me parece que es una cuestión importante y también respecto a esto de la ciudadanía, ¿no? Ahí nosotros hacemos trabajo fuerte en escuelas, sobre todo ahora trabajando más que nada en escuelas medias, no en niños pequeños, en lo que sería escuelas secundarias. Y también en muchas veces trabajamos a lo mejor a través de tópicos especiales o temas de salud o temas de género, porque justamente la protección de datos personales me parece que da siempre, ¿no?, esta plasticidad de ser una base
que puede calzar en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de género, ¿no? Eso creo que es un valor que tiene esta rama. Así que el tema de la concientización y de la cultura en materia de protección de datos es todavía un pendiente. La cuestión del marco normativo, de la reforma normativa para nuestro país también todavía es un pendiente. Las leyes que tenemos son leyes que no contemplan el tema de la actualización tecnológica. El proyecto de ley nacional perdió estado parlamentario, este año se volvió a presentar. Argentina está en una situación un poco delicada para mi punto de vista desde el punto de vista institucional y bueno, en fin, no creo que pronto esa reforma pueda producirse y tampoco en el caso de la ciudad de Buenos Aires, porque en algún punto derrama, ¿no? Ahí eso. Pero más allá de eso, uno tampoco encuentra, digamos, protocolos específicos, ¿no? O cumplimientos en temas de calidad y demás. Y después dos puntitos más. Me parece que hay que trabajar fuerte en el campo de la ciberseguridad. Es uno de los puntos centrales que tampoco se tienen como muy presentes y me parece que, bueno, algo sencillo que podría hacerse que todavía está pendiente es esto, ¿no? Una red de delegados de protección de datos como un poco apoyar ahí y darle más sustento al tema. Obrigada, Maria Júlia. Acho que pela sua fala e pelas experiências já enfocadas, a importância também do direcionamento e compreender quem são os públicos-alvos, como direcionar esses processos e programas de conscientização. Mas, sobretudo, pela fala, eu fiquei muito aqui pensando, né, aqui também um pouco com a perspectiva de quem tem essa atuação dentro de empresas, mas a gente costuma bater muito nessa tecla, e aí, desculpa pela expressão não tão técnica, mas a gente bate muito na questão de que a conscientização e para que se consiga criar e fomentar a cultura de proteção de dados e privacidade, ou qualquer outra que o seja, a gente não fala de projeto, não tem um início e um fim, é um programa, então é uma atividade contínua, nós vamos aperfeiçoando, né, os esforços, entendendo as complexidades e de um mundo que tem se desenvolvido de forma extremamente acelerada. Então, acho que assim, fica evidente aqui em todas as falas, independentemente de qual fase, em qual momento de amadurecimento, de aprendizagem que nós estamos enfrentando nas respectivas localidades, ficou evidente a importância da capacitação. Então, esse é o gancho para a nossa próxima pergunta geral, e aí vamos inverter a ordem, mas seria interessante compreender, em relação à capacitação, seja de cidadãos, seja dos servidores públicos, quais seriam as boas práticas relacionadas a esses programas para fomento da cultura de proteção de dados. Então, podemos retomar contigo, Maria Júlia. Bueno, en concreto a mí ahí lo que me parece fundamental es, digamos, trabajar pudiendo otorgar herramientas concretas, ¿no? La posibilidad, digamos, de acercarse al conocimiento es algo que es factible para todos, pero lo que creo que es fundamental es trabajar en posibles soluciones, ¿no? Y cómo abordarlas, porque en oportunidades las autoridades también o carecen de recursos, ¿no? O cuesta quizás no bajar a modelos específicos, diferentes situaciones. En este sentido, nosotros trabajamos bastante, como decía recién, con el tema de juventudes. Todas las escuelas dependen de la ciudad de Buenos Aires, entonces se está viendo muchos problemas ahora, por ejemplo, con creación de imágenes falsas de desnudez, ¿no? Y resulta muy dificultoso de pronto ahí generar intervenciones judiciales, ¿no? Porque son decisiones muy violentas. Entonces, el tema de trabajar la concientización y la capacitación previamente es en casos así fundamentales.
Y después tenemos programas también destinados nuevamente, ¿no?, hacia funcionarios relacionados con trabajo, con datos personales y cuestiones laborales. Tenemos también capacitaciones en materia de datos personales y cuestiones de seguridad, pero siempre intentando darle como una perspectiva práctica a la cuestión. Obrigada, Maria Júlia. De fato, a preocupação do olhar também para as escolas e preparar desde o início, acho que nós temos também casos que a gente, para além do olhar, né, para outras experiências relacionadas à proteção de dados, nós também temos outros exemplos nacionais que foram exitosos também por começar no nascedouro, né, questões relacionadas ao trânsito, né, que o Adriano mencionou durante a fala, o uso do cinto de segurança, a questão dos cigarros, enfim, de fato é importante que desde o início nós estejamos aí enfocados, mas também trabalhar com questões práticas, as questões laborais são pontos de atenção. Seguindo então a nossa estratégia, Adriano, quais seriam as boas práticas que você gostaria de sublinhar em relação à Prefeitura de Recife? Como tem sido uníssono, e eu acho que isso não é discutido mais, é que a capacitação e a conscientização ela vai ser necessária. E isso porque o tema precisa, ele tem uma importância que culturalmente a gente ainda não dá tanta importância. A gente dá o nosso CPF numa farmácia para ganhar desconto no analgésico, né? E a gente não lembra que os nossos dados estão sendo passados para grupos e grupos econômicos e a gente perdendo, então, uma soberania até mesmo mercadológica, já que a gente entrega de mão beijada. Então, nesse sentido, uma formação contínua, porque não é um projeto, é um programa, ele tem que ser levado internamente para os servidores e externamente para a população. Internamente, a gente também tem que respeitar o perfil do servidor, porque esse grau de debate não é o mesmo do grau de debate do recepcionista, daquela pessoa que está na ponta atendendo o público, quem está recebendo um paciente numa unidade de saúde da família. São perfis diferentes, mas que pelo menos todos têm que saber da existência, todos têm que ter consciência, por isso conscientização, do assunto. Pode não ter um grau técnico suficiente para elaborar um inventário de dados, elaborar um relatório de impacto, ou mesmo dizer quais princípios da LGPD estão sendo observados, mas ele tem que saber que existe uma regra, que tem algo que tem que prestar atenção. Como hoje é muito tranquilo a gente entender que o patrimônio público não deve ser utilizado em benefício do privado. A gente tem essa ideia instintiva. Então, se alguém vê um carro de uma prefeitura realizando compras pessoais para um político, isso salta aos nossos olhos. A gente ainda não tem essa mesma visão de proteção de dados. Então, essa formação contínua, respeitando o perfil de cada pessoa, do público, ela é um ponto específico na capacitação e proteção de dados. Para isso, a gente vai precisar, então, ter trilhas de conhecimento. A gente vai ter que ter conhecimento para alguém que está ocupando uma controladoria, uma procuradoria, mas a gente vai ter que ter um outro tipo de abordagem para quem está na ponta, para quem tem decisões gerenciais ou estratégicas. Então, entender que está todo mundo na mesma escolinha é importante. Não tem ninguém lá em cima sabendo de tudo, porque a gente pergunta a quem tem que perguntar, aos órgãos fiscalizatórios, e acertadamente eles vão nos dar a liberdade, dizer, olha, vocês têm que proteger, não sou eu que vou te dizer exatamente como, né? Você tem a liberdade e a responsabilidade. Então, trilhas de conhecimento são necessárias, esses canais de comunicação com a população é outro ponto importantíssimo. Como é que a população vai chegar até a prefeitura, até o seu ente público? Ele precisa saber, ele precisa ver na parede, ele precisa saber que o dado dele está sendo protegido, que o prontuário dele não vai estar passando na mão de 200 pessoas dentro da unidade de saúde, que não vai ser objeto de fofoca. Então,
nesse sentido, a trilha específica para cada um vai ser, o canal de comunicação vai ser essencial. Pode ser uma ouvidoria, pode ser um 156 da vida, de ligar e dizer, olha, está acontecendo isso, meus dados estão indo para tal lugar. E é melhor que seja direcionado a gente mesmo do que aos órgãos fiscalizatórios. Então, se a gente escuta o titular do dado, a gente não precisa escutar do órgão fiscalizador. Você já cumpre, você já se organiza antes. Muitas prefeituras estão oferecendo serviços digitais. Então, agendamentos, utilização de espaços públicos. Então, quando isso ocorre, você já tem que proteger lá na ponta, você já tem que proteger no início. A gente tem que acabar, as prefeituras e os órgãos públicos têm que parar com isso, não, eu vou pedir esse dado, vai que eu preciso. Não existe o vai que eu preciso. Eu só posso pedir se eu precisar. E por último, que é esse ponto, a população é a interessada. Como é que eu vou ensinar algo que eu ainda não aprendi 100%? Então, a gente vai ter que trabalhar na ponta, nas escolas, nos CRAs, nos Centros de Referência de Assistência Social, porque é ali que está sendo formada a sociedade. É ali que tem o ponto preventivo, né? Então, nesse ponto, a gente tem que ajudar o cidadão a ter uma cidadania digital, que ele ainda não tem. De fato, essa sua finalização, eu já estava com muitas ideias aqui do que destacar, mas você me capturou agora, porque a gente acredita que, de fato, os serviços digitais são fundamentais, mas em que medida e para quem, né? Será que, de fato, o cidadão está preparado para isso, tem recursos, saberia administrar com segurança? Então, fiquei aqui pensando também agora pela perspectiva do cidadão, e também um outro ponto que é relevante é essa questão das trilhas, né? do perfil da capacitação. Acho que inicialmente nós tivemos uma abordagem, enquanto estávamos iniciando os programas de adequação à privacidade e proteção de dados, nós tínhamos aqueles treinamentos genéricos. E aí, conforme fomos amadurecendo, a gente percebe qual é a demanda de cada profissional, com cada atuação, qual é o grau de especificidade que ele precisaria, de fato, mergulhar aí no conhecimento da área. Mas você levantou também uma perspectiva que o doutor Rodrigo Correia mencionou na plenária, e da nova iniciativa do município do Rio de Janeiro em relação ao CPF das farmácias, né? Então, devolver a palavra aqui para a Ana Paula. Na plenária, acho que alguns elementos muito interessantes foram trazidos, né? E o doutor Rodrigo Correia mencionou na abertura de uma iniciativa da Prefeitura do Rio, que é a iniciativa de, primeiro, numa abordagem educativa, ensinar tanto às farmácias como também aos consumidores da farmácia quais são os direitos do titular no momento da compra, e depois, no segundo momento, após essa rodada educativa, passar para uma perspectiva fiscalizatória do cumprimento da relação consumerista, né? Isso através do PROCON Carioca, que é o órgão municipal com competência para tal. E vejam vocês que essa iniciativa, quando a gente começa a conversar tanto com o cliente na farmácia, como também com o gerente responsável, a gente ouve dos dois lados mas tem uma lei chamada LGPD? Isso quando a gente não ouve a famosa pergunta, e aquele negócio de LGBT, né? E aí a gente tem que explicar, não, é LGPD, enfim. Até vereador da Prefeitura do Rio confunde, né? Não se sinta mal. Então, esse desafio de falar não apenas para o titular de dados pessoais, mas também para os agentes de tratamento, tanto públicos quanto privados, que estão ali na linha de frente fazendo tratamento do cidadão, né? E, nesse esforço, antes de responder a minha pergunta, eu só não posso deixar de destacar como é incrível o trabalho da Defensoria Pública de Buenos Aires, principalmente nessa questão da defesa do gênero. Vocês são demais, assim. E o quanto eu fico imaginando que aqui também no Brasil, em breve, as defensorias públicas e os ministérios públicos também não vão começar a exercer essa atuação de maneira mais ativa, né? Aprendendo um pouco com nossos colegas de Buenos Aires, né? E queria aproveitar e saudar a presença do doutor Guilherme Martins, encarregado de dados do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, faz um trabalho excelente também,
mas dizer a vocês que esse é um esforço concertado, né? Concertado no sentido de conserto, né? E claro que os governos, o Poder Executivo tem um papel muito atuante, mas também defensorias públicas, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Judiciário, todos nós temos um papel muito grande de construir essa cultura. Então, voltando agora para o micro, né? O Luca, na abertura, falou assim: a gente sai do macro e vai para o micro, né? Pensando o micro num governo subnacional. Mas o micro também é um universo em si mesmo, né? Um universo numa casca de nós. Então, a gente também tem um desafio enorme nos governos municipais e também para capacitação. O Adriano já antecipou muito do que eu ia falar, desse desafio. Só está perdoado porque você é recifense e flamenguista, então por isso que eu vou te perdoar. Ele já antecipou dizendo que os tópicos, você não pode falar sobre proteção de dados pessoais da mesma maneira para o mesmo público-alvo, né? Nos governos municipais, a gente tem muito esse desafio de como é que a gente estrutura a capacitação para o nível mais gerencial, para quem está na linha de frente, os encarregados de dados, comitês de proteção de dados, para o nível estratégico, para quem está na área administrativa e para quem está na linha de frente do atendimento ao cidadão, que a gente chama muito de burocrata de nível de rua, né? E na Prefeitura do Rio, a gente estruturou um programa, uma trilha de formação baseado no que a gente chama de CHA, competências, habilidades, atitudes, que é uma inspiração que veio muito da minha enorme equipe, eu e mais 2 pessoas, uma delas, a Hanna, está aqui na plateia, que trouxe a inspiração para a gente, e o Silvio também. Então, essa é toda a enorme equipe de proteção de dados da Prefeitura do Rio. Então, a ideia de competência, habilidades e atitudes, pessoal, é simplesmente o seguinte: para o encarregado de dados, para os membros do comitê de privacidade, eles têm que ter um conhecimento muito amplo que implica em competências técnicas, mas também habilidades para a tomada de decisão e atitude para, diante de um cenário desconhecido, ele saber se mover, né, dentro do conhecimento. Mas para o guarda municipal, que está lá na linha de frente, direto com o cidadão, que está lá multando você porque você estacionou na faixa do BRT, né? Ele não precisa entender profundamente de transferência internacional de dados e compartilhamento de dados e dados em formato interoperável. Ele não precisa saber num nível complexo. Ele precisa saber o bastante para que, diante da situação dele, no caso concreto de lidar com o cidadão, ele tenha uma atitude positiva que respeite os direitos dele. E isso, gente, é um desafio muito grande. Não vai dar para chegar lá falando de GDPR, enfim, e declaração dos BRICS, não vai rolar. Então, assim, a gente tem feito esse esforço de tentar uma trilha de formação que tenha diferentes níveis de conhecimento, a depender do que a gente quer construir, considerando as competências, habilidades e atitudes do servidor público que está sendo formado. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Acho que, de novo, o tripé, de fato, estrutura e fortalece, né? Na frente, durante o dia a dia, o profissional estaria ali sozinho para lidar e ter de inovar perante a situação. Então, de fato, endereçar essas trilhas focado em quem vai ser esse profissional. E, assim, uma equipe enxuta, mas muito qualificada, né? Então, são poucos, porém, com os esforços ali sendo muito bem dedicados. E as similaridades, acho que é um bom sinal, né? A Ana Paula mencionou, você antecipou. Na verdade, estamos todos chegando a trilhas comuns. Muito provavelmente estamos no caminho certo. Então, vamos agora entender um pouco da perspectiva de São Paulo. A palavra, Daniel. Obrigado, Érica. Você sabe, Ana Paula, que você veio falar do Flamengo, o 100 Mundial ali já reagiu, bravo. E aí você fez questão de lembrar que você tem 3, então ele não pode ficar reclamando que nós temos 7, temos mais que o dobro que o Rio de Janeiro, então ele tem que dar conta do trabalho. Mas ele está triste ultimamente, né? Perdeu mais um Mundial, mas faz parte. O Adriano trouxe uma questão aqui interessante, né? Que é a questão da conscientização. E semana passada aconteceu uma coisa com a minha mãe que faço questão de contar para vocês verem como é necessário que a gente faça o nosso trabalho dentro do poder público, mas que a gente, se puder expandir para outras pessoas, a questão das pessoas terem consciência de serem titulares de dados. Minha mãe, a dermatologista dela pediu para ela fazer um exame, que chama dermatoscopia, que basicamente você vai lá e tira uma foto do seu corpo inteiro, todos os cantinhos, para ver pintas que possam ter algum tipo de problema. Aí ela fez o exame e foi para a consulta médica. E nesse laboratório, a médica entra no sistema e já pega o exame.
E aí, a minha mãe assim o fez o exame, depois foi para consulta, a médica entrou lá na hora no sistema e não tinha nada. Aí minha mãe perdeu a consulta, basicamente, né? E aí foi ao laboratório e perguntou: o que que aconteceu com o meu exame que eu fiz e não apareceu para mim a médica? Aí responderam: a senhora assinou um termo aqui dizendo que pela LGPD a senhora não vai fornecer o exame para ninguém, o resultado do exame para ninguém. Ela, mas eu também não recebi. Ah, pois é, também a senhora não vai receber. Aí minha mãe falou: mas qual é a lógica? Primeiro, eu não assinei nada. Ela falou: primeiro, não assinei nada, eu quero que você mostre onde eu assinei. Segundo, qual é a lógica de a minha médica que pediu o exame não ter acesso? Então, você vê como é importante usar a LGPD como desculpa para, sei lá, uma falha do laboratório de não ter fornecido em papel o exame para ver as fotos, né, as pintas, e ao mesmo tempo eletrônico para a médica no computador. Isso faz me lembrar também outra questão que nós enfrentamos muito em São Paulo, e foi muito importante essa questão aparecer. Vocês todos já devem ter também tido esse problema, que nós tivemos que conversar com as prefeituras, com as secretarias a respeito disso, que é o conflito aparente entre LGPD e LAI, né? Então, a gente começou a chover, né, o controlador-geral do município também é o presidente da Comissão Municipal de Acesso à Informação, a SEMAI, que é a terceira instância de pedidos de acesso à informação. A gente começou a chover respostas das secretarias e prefeituras lá, por causa da LGPD, a gente não pode fornecer essa informação. E a gente viu que 99% desses casos estavam equivocados. A gente teve que ir lá, explicar, conversar, não é bem assim, tal. E teve lá pessoas que descaradamente não queriam dar esse dado. Queriam dar os dados necessários que a LAI manda fornecer, porque estava com medo disso ser fornecido, né? Então, essa questão da ciência dos conhecimentos, nós temos feito isso. Nós pegamos na mão de cada servidor, de cada prefeito, de cada secretário, para aprender LGPD, para aprender a preencher os relatórios e por aí assim vai. Como eu falei lá atrás, o Smart Sampa gerou muita atenção, né, da imprensa, da sociedade, de órgãos em geral, que aí a controladoria hoje tem 12 anos e a primeira vez que a controladoria sofreu uma auditoria do Tribunal de Contas do município foi sobre a LGPD. Ou seja, chamou a atenção do Tribunal de Contas do município depois do Smart Sampa ter sido aprovado lá pelos relatores, pelos conselheiros. E aí a gente percebeu primeiro que o pessoal não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E aí a gente teve que conversar com os auditores do Tribunal de Contas do município. Olha, a gente trabalha assim, assim, assado, a gente cobra a Secretaria das Prefeituras assim, assim, assado. E isso acabou dando certo. A auditoria do Tribunal de Contas fez um trabalho robusto, um relatório robusto, recentemente publicado no site, distribuído para toda a prefeitura, em que eles adotaram o nosso relatório, nosso índice de maturidade para eles fiscalizarem as subprefeituras e as secretarias a respeito da implantação da LGPD. Então, a gente tem feito um trabalho interno, né? A nossa escola de governo fornece cursos, nós já treinamos mais de 3 mil servidores dentro da Prefeitura de São Paulo de março até agora. Nossos cursos são disponíveis para qualquer pessoa do Brasil, inclusive para advogados, né? Nós temos convênios com a Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, e o que é necessário, a gente pega na mão e faz junto para que a gente consiga com que as pessoas aprendam e respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí faço mais um destaque que não sei se as pessoas ainda se tocaram, aconteceu isso ontem à noite, né? Estava contando com o Marcos hoje no café. A nossa lei é tão boa que o Trump falou mal dela ontem. Então, exatamente. Ele criticou, né, parece que abriu lá um procedimento para outras sanções que o Brasil possa, porventura, sofrer. E uma das coisas que ele falou, e são vários assuntos, era de que o Brasil estava, por meio de sua lei, era a LGPD, estava impedindo que dados pessoais fossem exportados pelos Estados Unidos para suas redes sociais, o poder utilizar esses dados. Também criticou o Pix, entre outras coisas, né? Porque a Mastercard e a Visa estão perdendo dinheiro com o Pix. Então, acho que a LGPD está indo num bom caminho, porque já chegou aos Estados Unidos e chegou numa boca. Se está criticando, a tendência é que seja muito bom. Não, realmente é um ótimo sinal. Veja que o doutor Daniel, ele não tem medo de temas polêmicos, né? Ele começou com o Smart Sampa, ele caiu na LAI, falou do Trump e da mãe. Assim, ela consentiu, mas
O Smart Sampa para todo mundo, não é? Eu não sei, a gente fica às vezes na dúvida, né? Trazendo de novo o debate do dia anterior. Isso foi um elogio? Claro, claro que eu não vou ser a polêmica, não me engano. Agora, passando para a segunda rodada, que vão ser perguntas específicas, a gente vai ter algo um pouquinho mais. Vamos focar com duas perguntas que serão respondidas individualmente e já com eixo focal. Mas todos aqui, de alguma maneira, acabaram voltando muito, comentando sobre o seu programa de capacitação, não é mesmo, Adriano? Então, será que a gente pode conhecer um pouquinho mais desse modelo? Como foi esse processo de sensibilização? Recife tem como referência a Escola do Governo do Recife. Então, lá nós temos cursos presenciais e, com a pandemia, terminou tendo o curso EAD muito forte, com modalidades síncronas, aulas síncronas, algumas ao vivo naquele momento, outras gravadas. Então, a própria prefeitura oferece estrutura de audiovisual suficiente para que seja feito um produto de qualidade. A observação dos servidores que têm essa disponibilidade, que têm essa habilidade, também é uma atenção que é necessária para uma prefeitura entender com quem vai compartilhar o conhecimento conosco. Nesse sentido, a gente conseguiu também trazer a LGPD, afastar essa questão da desculpa, a LGPD sendo usada como desculpa, né? E mostrar que a LGPD ela vem sendo protetora do direito. Então, ela é uma formadora e não uma destruidora, né? A depender da visão, destrói realmente uma exploração, né, extrativista. Adorei o termo hoje de manhã, o extrativismo de dados, né? Que é isso que acontece. Então, na Prefeitura de Recife, a gente consegue fazer uma abordagem orientativa. Então, o servidor, ele precisa participar, ele precisa entender que o assunto é vivo, seja workshops, oficinas, pílulas diárias. Então, o próprio Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que eu também faço parte, e Recife coordenou o grupo de trabalho junto com Joinville, elaborou um guia dessa área de proteção de dados. Então, acho que, Gabriel, não sei se está aí, tanto Recife internamente trouxe a cartilha LGPD, conhecendo a Lei Geral de Proteção de Dados, uma linguagem simples, acessível, direcionada para o servidor, para que ele olhe e ele diga, eita, isso faz parte mesmo do meu dia a dia. Por quê? Enquanto o servidor não entende que isso faz parte do dia a dia e que isso serve para proteger ele, né? Como muito bem disse o Daniel, tinha servidor que de repente não queria responder a LAI com medo. Medo de quê? Se é a função dele. Então, mas para isso ele precisa aprender. E aí, compartilhando essas experiências com outros municípios, o Fórum de Proteção de Dados, que é um ambiente ali plural, terminou elaborando o Guia de Conscientização. O nome é bem grande, Gabriel, que eu vou tomar até a liberdade de ler. Guia Prático para a Fase de Conscientização e Treinamento da Adequação LGPD para a Administração Pública Municipal. O título é tão grande quanto a missão. É difícil, não é simples, porque a gente tem que trazer um conhecimento que ainda não está inserido. E pior, o conhecimento não está inserido e muitas vezes não se quer aprender esse conhecimento, porque não se dá a devida importância. Então, estruturas didáticas, como escolas de governo, oficinas, campanhas. Então, quando chega uma campanha de vacinação, todo mundo sabe que está acontecendo. Quando é uma proteção de saúde mental, vem o Setembro Amarelo. Quando é de saúde masculino, Novembro Azul, o Maio Rosa, e por aí vai. Então, faz parte do dia a dia da sociedade, em algum momento ela lembrar. E proteção de dados precisa entrar nessa seara do dia a dia. Uma das possibilidades é a gente utilizar a própria LGPD, o cumprimento dela, como um fator de desempenho, análise de desempenho. Porque dentro de governança, quando você analisa governança pública, dentro de governança pública está a proteção de dados. Então, para eu dizer que meu município, minha prefeitura, ela
tem um bom grau de governança, ele tem que cumprir algumas coisas de LGPD. Então, alguns têm, inclusive, boa referência, salvo me engano, Rio de Janeiro, a Hanna estava comentando comigo, de que metas são instituídas e, ao final do ano, é possível, inclusive, ter uma remuneração para os servidores. Então, seja pelo medo, seja pelo carinho, seja pelo amor, seja pelo interesse, tem que cumprir. Não importa a motivação. E aí é uma sensibilização permanente, né? Até que isso vire tão costume que a gente bata no peito e diga, olha, eu não vou dar meu CPF para isso, para que você precisa? Né? E, instintivamente, a gente tem trazido para Recife essa tentativa de conscientização populacional e do servidor. Muito boa essa sua consideração. Inclusive, considerando o guia, eu confesso que eu dei uma lida antes do nosso painel, e de fato ele tem uma linguagem muito dialógica, né? E nos remete da importância da aprendizagem significativa. Então, precisa fazer sentido para nós, precisa nos conectar para que de fato a gente consiga compreender e implementar. Vou ter que dar uma aceleradinha aqui, que eu fui anunciada pelo horário, então vamos restringir a uma pergunta para uma fala central para cada um de nós. Então, eu passo a palavra aqui para a Ana Paula. A pergunta seria: considerando o modelo descentralizado da prefeitura, como que foi essa estruturação? Quais seriam as boas práticas e para mencionar em relação à sua experiência? A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem esse que a gente chama de modelo descentralizado, porque significa que nós temos um encarregado de dados geral, que faz a coordenação geral do sistema, e encarregados de dados setoriais em cada secretaria, em cada autarquia, em cada fundação, em cada empresa pública. E, inclusive, a gente tem aqui na plateia hoje o orgulho de ter a nossa encarregada de dados da Secretaria de Saúde, a Alessandra Lapa, está aqui na primeira fila, e dizer a vocês que é um orgulho ter uma pessoa que é especialista no SUS e que também tem um domínio profundo da proteção de dados pessoais. E queria dizer a vocês que ter esse modelo descentralizado, como a gente chama, ele traz umas vantagens interessantes, que é justamente a possibilidade do colega que está lá na ponta, que vive o dia a dia, a realidade do seu órgão, dele poder trazer a sua vivência, o seu conhecimento profissional, a sua inspiração para dentro da LGPD. E isso é incrível. Já que eu tenho uma fala só, eu vou pedir ao meu amigo Gabriel flamenguista, meu amigo, já coloca o vídeo, por favor, porque já estamos correndo para o encerramento. E antes dele começar o vídeo, só dizer a vocês que quando a gente tem encarregados de dados setoriais, a gente amplia esse leque de criatividade e de inovação e permite que novas maneiras de abordar o tema da proteção de dados pessoais sejam feitas, inclusive para facilitar o acesso da proteção de dados pessoais ao cidadão. Vou mostrar agora um vídeo muito curto, foi produzido pela equipe de comunicação aqui da minha secretaria, mas também em parceria com a Integridade. Esse vídeo tem som, Gabriel, se você puder botar som. Vamos ouvir. Janeiro? Isso é mais transparência para você, cidadão. Venha comigo que eu vou te mostrar. Eles estão disponíveis em locais visíveis aqui da Prefeitura, na Cidade Nova. Ao entrar no prédio, as pessoas deverão se dirigir ao guichê, onde serão solicitadas algumas informações para o controle de fluxo de pessoas. Logo na recepção, você consegue visualizar os principais pontos do aviso de privacidade, bem como o QR Code, que você vai poder acessar o documento na íntegra. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais garante a defesa dos direitos do cidadão. Caso você queira saber mais e obter mais transparência sobre o uso dos seus dados pessoais, confira os termos de uso e os avisos de privacidade da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, Gabriel. Então, vejam vocês, isso que ele estava mostrando, o encarregado de dados que vocês viram no vídeo, é o da Secretaria Municipal de Infraestrutura. É o que a Prefeitura do Rio faz com os dados pessoais que ela coleta quando você acessa a sede da Prefeitura. Então, assim, nós não capturamos biometria facial, mas nós filmamos, evidentemente,
filmamos todos os transeuntes e os gatos, porque, para quem não conhece a Prefeitura do Rio, ela é conhecida pelos seus muitos gatos, né? E ali a gente explicou, não apenas para os frequentadores do prédio, né, os servidores públicos regulares, mas para qualquer cidadão que entra no prédio e acessa. E, gente, essa é a ideia. É aqui onde a gente quer chegar. A gente não quer só produzir toneladas de avisos de privacidade que ficam perdidos em portais institucionais. A gente quer que o cidadão veja na ponta. Então, a gente trabalha todos os dias com os nossos encarregados de dados setoriais, em cada secretaria da prefeitura, para que a gente possa botar em cada unidade básica de saúde, em cada centro de assistência social, em cada escola, em cada CRE, em cada ponto da guarda municipal, algum tipo de material que direcione para o cidadão o que a gente faz com os dados pessoais dele. Porque é assim que a gente vai construir uma cultura de proteção de dados, é assim que a gente vai vencer esse desafio e trazer o cidadão para a gente. Obrigada. Bom, dando sequência, com um modelo não descentralizado, agora centralizado, passo a palavra para o Daniel nos expor um pouco da sua experiência. Era centralizado porque, como eu falei, no começo não tinha praticamente nada, então era centralizado por causa disso. Inspirado no Rio de Janeiro, inclusive conversaremos na sexta, nós estamos descentralizando o nosso modelo e copiando o Rio de Janeiro. O que as outras prefeituras fazem de bom, a gente não tem o menor pudor, a gente copia e faz uma adaptação paulista e sempre citamos. Uma iniciativa legal que o Adriano trouxe, São Paulo também faz, nós tínhamos no mandato anterior o índice de integridade, que era medir todas as prefeituras e todas as secretarias em 9 indicadores. Vocês verem como a LGPD ainda era uma coisa crua, nós não tínhamos nenhum indicador de LGPD nisso. Zero. Né? Quando eu cheguei, a meta era chegar em dezembro de 24 a uma nota 7,37 na prefeitura inteira, e a gente, depois de muito trabalho, muito esforço, convencimento pelo diálogo ou pelo medo, às vezes também, nós chegamos a uma nota 9,44, de 0 a 10. E aí decidimos reformular o índice, porque um índice que está quase 10 quer dizer que tem outros desafios a serem feitos. E nós criamos o índice de governança e integridade, e nós estamos medindo em outros indicadores, e são 2 ou 3 indicadores de LGPD, ou 2 indicadores de LGPD estão sendo medidos. Então, cada prefeitura, cada secretaria vai ser medida em como ela está implantando as políticas públicas chefiadas pela controladoria, coordenadas pela controladoria, dentro daquele órgão. Ao mesmo tempo, né, nós temos uma preocupação com a transparência, né, e a Érica percebeu que eu não tenho muito receio de trazer assuntos polêmicos. Na questão do Smart Sampa, né, que obviamente foi muito polêmico no começo, houve problemas, houve oposição e houve preocupações absolutamente legítimas por parte da sociedade, eu dei a ideia de fazer um relatório de transparência. E aí, obviamente, né, quando você é transparente, há pessoas que ficam com medo. Mas o que a gente vai mostrar? Eu falei, mostra o resultado do trabalho. O trabalho foi bem feito, o número de erros foi muito pequeno diante do total de pessoas presas e encontradas dentro dos desaparecidos, e a gente tem que expor que houve os erros e que a gente vai lutar com que esses erros diminuam praticamente zero. E aí um exemplo disso, o relatório foi feito e, por incrível que pareça, né, sempre celebração para um político dentro de São Paulo, até a Folha de São Paulo elogiou o relatório de transparência do Smart Sampa. E houve um determinado acadêmico que falou, olha, não existe no mundo um relatório desse tipo para sistema de reconhecimento facial. Então, São Paulo esteve na vanguarda também nesse tipo. Isso por também influência do nosso trabalho e da gente conversar no diálogo, mostrando que era importante. E foi importante também porque eles perceberam o seguinte, a acurácia de 90% tinha um número X de erros de pessoas abordadas em tese indevidamente pelo Smart Sampa. Eles aumentaram de 90 para 92, esse índice de erros já era pequeno, caiu vertiginosamente. Então, com o trabalho, com o diálogo, com transparência, a gente mostra para a sociedade que a gente está no caminho certo. E São Paulo sempre estará aberto, por que for necessário, quem quiser conhecer o nosso trabalho, o Rio, Recife, qualquer município, qualquer estado, Buenos Aires, qualquer pessoa no internacional, acadêmicos, Ministério Público, Defensoria Pública e afins, ONGs, nós estamos abertos e abertos a aprender também. Nós não somos donos da razão. Então, o que nós pudermos aprender e também ensinar, nós estamos às ordens.
Excelente, Daniel, de também trazer a importância da transparência, como nós havíamos mencionado, como uma ferramenta para a confiança social, e aí com base nessa experiência de sucesso em relação ao Smart Sampa. De novo, minhas desculpas, mas seguindo para Maria Júlia, a fim de entender um pouco mais dessa sua experiência da produção acadêmica, a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre a violência baseada em gênero no contexto digital e quais seriam aquelas iniciativas que merecem aí destaque pela perspectiva dos países latino-americanos. Em, Bueno, compartir con ustedes el movimiento que lleva adelante la Ley Olimpia, encabezado por Olimpia Coral Melo, una activista mexicana que fue víctima de difusión no consentida de material íntimo, y a partir de eso se ha logrado desarrollar, ¿no?, legislación en diferentes países de Latinoamérica. En principio, legislación en materia penal, y bueno, acá ahondando un poco en las cuestiones y en los ataques en materia de violencia digital, lo que uno puede ver o advertir son ataques a la intimidad, ¿no?, que podrían estar relacionados desde difusión no consentida de material íntimo, situaciones de acoso, situaciones de suplantación de identidad digital, doxeos también, ¿no? Y esto nos presenta un poco la pregunta de si estas soluciones van o por la vía del derecho penal, que a mí es una solución que no me termina como no de gustar, pero es en principio, bueno, ¿no?, la propuesta de este movimiento, que me parece igualmente como súper valioso porque creo que ha permitido, ¿no?, visibilizar la cuestión. O si bien lo que hay son decisiones más de carácter civil, ¿no? Y siempre también tener ahí la posibilidad de poder acudir a organismos administrativos para poder sortear, digamos, los problemas relacionados con lo que es la accesibilidad de la justicia, que seguramente, como ustedes saben, en todos los países es muy costoso porque requiere de recursos culturales, económicos, ¿no?, y demás. Pero bueno, ese panorama en relación un poco al marco legal. Contar también que la OEA ha recogido el problema y está trabajando en una ley de violencia de género digital. Por supuesto es soft law, no se trata de un tratado, pero está trabajando en ese sentido. Han hecho consultas aquí también en Brasil, y supuestamente para octubre ese marco regional estaría aprobado. Después, bueno, retomar esta idea que había dicho antes en relación a las juventudes, ¿no? El problema que por ahí tienen hoy los jóvenes muy a la mano, ¿no?, la posibilidad a lo mejor de crear imágenes falsas de desnudez. ¿Y cuál es la respuesta, ¿no?, ahí? Si la respuesta es la reflexión previa, la capacitación, si es la intervención en entornos escolares, en tanto y en cuanto ello se dio ahí, y siempre me parece como muy alejado otra vez, ¿no?, la intervención judicial, justamente porque son personas menores de edad. Quizás debatir una idea también de justicia restitutiva, ¿no? Por ahí pensar en opciones que tengan que ver con pedidos de disculpas o facilitaciones de diálogos. Siempre depende, ¿no?, de la situación, pero me parece que estamos obligados a pensar ahí en otras vías de solución. Y bueno, y en paralelo siempre, ¿no?, la responsabilidad de las plataformas, por supuesto, ¿no? Me parece que ahí los intermediarios, si bien en algunos casos han estado mostrando mayores esfuerzos en relación de pronto a poder ahí hacer verificaciones de edad, ¿no? O también a partir de la presión de grupos de activistas han logrado también involucrarse en algunas herramientas para lograr poner un hash y con eso en algunas plataformas generar bajas de contenidos
como ha sido el desarrollo de Meta en una herramienta que se llama Stop NSII y hay otra para menores que se llama Take It Down. Me parece que de todos modos hay que trabajar más fuertemente. Sabemos todos acá que es una cuestión dificultosa porque muchos de los contenidos que circulan son primero analizados con inteligencia artificial y para una inteligencia artificial no es muy fácil decodificar el contexto, ¿no? O sea, cuando en Argentina se dice anda a lavar los platos, no sé si acá está esa expresión, es una expresión misógina que se manda, bueno, ¿no? A las mujeres a hacer tareas domésticas y eso claramente no es decodificado por las plataformas. Así que me parece que la responsabilidad de las plataformas es fundamental porque lo contrario implica el autocuidado, ¿no? Y eso no puede, digamos, ser así, es imposible. Retomo otra vez esta idea firme, esta convicción que tengo que las herramientas digitales son creadas con un fin. Muchas veces se nos acusa, ¿no?, de estar adictos a la tecnología y la realidad es que, bueno, ¿no?, las herramientas son creadas con un determinado fin. Entonces, poner toda la responsabilidad en los usos, los cuidados en nosotros, los internautas en soledad, parece un poco mucho. Bom, muito obrigada, Maria Júlia. Nós poderíamos aqui nos alongar, conversar ainda por algumas horas, mas infelizmente precisamos encerrar quase às pressas aqui o nosso painel. Mas muito obrigada a cada um de vocês que participaram. O pessoal que só está assistindo esse painel não acompanhou, mas houve um esforço antes, durante e agora. Então, eu agradeço aí em nome da escola e encerramos então para o próximo painel. Muito obrigada.